Fala pessoal, estamos aqui começando mais um podcast de Conexões Pernambuco, Conexões PE, esse novo programa que nós estamos fazendo aqui para que o nosso empresariado, advogados, médicos, é um programa diferenciado para o nosso público pernambucano, brasileiro e mundial, né? A gente está na grande rede mundial. E eu estou aqui com meu amigo e irmão Eduardo Turton, que está aqui fazendo nosso programa, e já com o nosso convidado aqui, Eduardo, já para que você pudesse já dar umas palavrinhas sobre o convidado, você que conhece bem o Ramiro Becker. Bom, olá pessoal, estamos aqui hoje com o Dr. Ramiro Becker. Agradeço, Ramiro, aqui o convite, né? Além de advogado, o Ramiro também ocupa a direção nacional da Câmara Brasil-Israel. E vamos aqui focar, o tema hoje é o planejamento societário nas empresas familiares, tá? Que é um tema que Ramiro vem há muitos anos trabalhando do seu lado profissional. Eu queria que antes de a gente começar a fazer as entrevistas, as perguntas, doutor Ramiro, que o senhor falasse um pouco sua experiência, tudo mais na área. Claro. Bem, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer, Beto. Duda, obrigado pelo convite. Duda é um amigo querido, nossas famílias são amigas há algumas gerações. Dr. Afrânio é uma pessoa muito estimada pela nossa família, Dona Nara, e foi um grande amigo meu avô, Francisco Figueiredo. Tive a honra e sou conselheiro da OAF, Organização de Auxílio Fraterno. É uma entidade de mais de 60 anos aqui em Pernambuco. Dr. Afrânio, por muito tempo, ocupou lá o conselho com a gente, então tive a honra de dividir com ele as experiências e o dia a dia de tocar mais de 200 crianças que são atendidas pela OAF diariamente. Como você disse, sou advogado por vocação, sou apaixonado pela advocacia, mas antes disso, me formei em 1999 pela Faculdade de Direito de Olinda. Fiz uma pós-graduação na Universidade Federal em 2001, me especializei em Direito Civil e Empresarial. Naquele momento eu escrevi meu primeiro livro sobre contrato de shopping center. A gente atua muito no setor, advogando para empreendedor de shopping também. Comecei minha vida profissional dessa forma. Me casei cedo, me casei no ano de 1998, ainda antes de me formar. Já tive minha primeira filha, Maria Eduarda, em 1999. No ano que eu me formei, foi um desafio grande, você, pai, já se formando. Em 2002 nasceu minha segunda filha, Ana Beatriz. E em 2003, meu filho caçula, que já tem 22 anos, Ramiro Filho. Então, a gente começou, do ponto de vista pessoal, dessa forma. Naquele momento, Deus me deu a oportunidade de, para mim, trabalhar com a maior referência da advocacia do estado de Pernambuco hoje, que para mim é o maior advogado de Pernambuco, se chama João Humberto Martorelli. Trabalhei com ele, fui estagiário dele, me formei, fui contratado pelo escritório, exerci a advocacia nos 2 primeiros anos lá. E em 2002, eu saí com um sócio e nós fundamos a Becker Advogados, que até então era Becker, com a junção do nome desse então sócio da época. Em 2002 começou a nossa história na advocacia. Naquele primeiro momento, como eu disse, a gente começou trabalhando muito para shopping center. Então, eu já peguei o primeiro shopping fora do estado, na Paraíba, na verdade. E dali a gente começou a crescer o escritório. Em 2006... eu fiz um movimento que a gente separou desse sócio da época e a Becker Advogados continuou a vida de uma forma mais pujante e crescente, né? Naquele momento eu contratei uma consultoria e a consultoria ela deu uma nova cara à Becker Advogados, ao escritório, não é? Então a gente tratou muito de conhecer um pouco sobre estruturas de empresas familiares. Até porque, por parte de pai, minha família é uma família empresária e eu tive a oportunidade de, em um determinado momento da minha vida, trabalhar um pouco com meu avô, pai do meu pai,
nos negócios dele. Então, eu naquele momento, já em 2006, eu comecei a entender um pouco do que era a governança corporativa, do que eram as empresas familiares. Vi que tinha um mercado muito grande e pujante no Brasil. Aqui em Pernambuco, naquele momento eu estava só em Pernambuco, em 2006, e aí eu comecei a investir nisso. Não é? Em 2006 eu escrevi meu segundo livro, dessa vez sobre um comentário sobre a lei das locações, já não era ainda sobre empresa familiar. E a Becker, de lá para cá, ela vem crescendo de forma consistente, atendendo empresas familiares. Não é? Então, eu acho que o primeiro momento aí dessa minha fala seria isso. O senhor falou nos 2 livros do senhor. Esse seria o terceiro? O Planejamento Sucessório nas Empresas Familiares. Esse seria o terceiro, é um livro mais recente. É um livro que ele veio decorrente do dia a dia do meu negócio. É uma linguagem muito simples, eu até conversei com Duda sobre isso. Eu escrevi para quem não é da área jurídica. Escrevi para empresário, para segunda geração, terceira geração. Hoje a gente atende empresa que está na primeira geração, que está na segunda, terceira, e eu tenho uma empresa que está indo para a 4ª geração já, que a gente atende e que essa experiência, esse misto de experiência, ele decorreu o livro através disso aí. Vamos entrar nas perguntas aqui. Eu queria que o senhor desse aí falasse um pouco sobre quais os principais desafios nessa questão do planejamento sucessório nas empresas do Brasil. Tá. Hoje a gente tem no Brasil, Beto, mais de 80% das empresas no Brasil são empresas familiares. Mais de 80%? Mais de 80%. E a gente tem alguns institutos aqui no país que são institutos importantes, como o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele trabalha muito a governança para empresas familiares. Eu tive a oportunidade, inclusive, no ano de 2016, salvo engano, eu não me lembro mais, 2019, eu acho, de fazer o curso de conselheiro promovido pelo IBGC, e foi, assim, uma bagagem imensa, porque ali a gente trata das questões principais das empresas familiares, dos desafios das empresas familiares. Eu acho que o grande desafio, aí já respondendo sua pergunta, é você fazer a transição de gerações, não é? É você sair da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Então, pra você ter uma ideia, da primeira para a segunda geração, em torno de 40% das empresas familiares sobrevivem. Quando vai da segunda para a terceira, isso cai para 30%, mais ou menos. Tá? Então, se você não tiver uma governança bem formatada, se você não tiver um assessoramento financeiro, contábil, jurídico, que dê base às decisões estruturais dessas empresas familiares, pode ser que essa empresa se perca no meio do caminho. Eduardo. Bom, Becker, eu queria que você conceituasse melhor o termo governança, porque como nós temos vários telespectadores que não são provavelmente da empresa familiar, tá certo? Primeiro, conceituasse melhor governança com a linguagem mais simples. Perfeito. E segundo, como equilibrar essa visão empresarial, né, que é necessária com a cultura das famílias, porque existe às vezes uma dicotomia, existe uma ambivalência às vezes, né, uma ambiguidade, melhor dizendo, talvez, com relação a essa questão. Tá. A governança, de uma forma sintética, eu até falo aí no livro, eu conceituo aí no livro. Eu li seu livro, muito bom. É um conjunto de normas que visa regular o funcionamento da empresa. Isso de uma forma muito simplória. Não é? É você adotar normas e medidas, como, por exemplo, um acordo de sócios que regule o contrato social e que regule, sobretudo, as questões de convivência dos sócios da sociedade, dizendo o que se pode e o que não se pode se fazer. Por exemplo, nos acordos de sócio, pode-se pactuar uma cláusula dizendo que o sócio não pode ser fiador de operações estranhas à empresa. Por quê? Porque o dia a dia da gente mostra que já houveram casos que os sócios foram fiadores e contaminou a empresa. Então, eu estou dando um exemplo simplório disso aqui. Então, um bom acordo de sócio é um pilar importante de governança. A estruturação do processo de LGPD
é um pilar importantíssimo de governança em empresa familiar e não familiar. Eu acho que isso Traduzindo, é a Lei Geral de Proteção de Dados. é só para o pessoal entender Isso, um pouco. que garante aí que os dados fornecidos nas empresas, eles estão seguros. Perfeito. Então, é um pilar de governança importante. Um protocolo de família e um conselho de família. Um conselho consultivo, no mínimo. Tem empresas que têm conselho de administração, mas no mínimo tem que ter um conselho consultivo, que é um órgão direcionador e que eu digo sempre, é compartilhador. Você está compartilhando estratégia, mas está compartilhando também as decisões de risco, as decisões importantes para aquele negócio ali. Qualificar, né? Qualificar o processo decisório. Qualificar o processo decisório e tirar ele da responsabilidade isolada do fundador ou do principal acionista, que eu acho que é o grande desafio. Você fazer essa divisão aí, não é? Desse processo. Da outra pergunta, né, do Eduardo? O equilíbrio, como eu te falei, da visão empresarial com a cultura da família, né? Como a gente equilibra isso no dia a dia junto veja, com o pessoal. Eu acho que é um desafio bastante grande. Por quê? Porque eu digo sempre a minha equipe e aos meus clientes, não existe uma receita de bolo. Cada família é uma família, tem uma história, tem um estilo de vida. O fundador tem uma forma de olhar o negócio de uma maneira, o outro olha de outra, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que a cultura da família, ela vai refletir muito no negócio da empresa. Tá? Se me permite, Becker, inclusive identificar, né? Tem filhos que têm característica de sucessor. Claro. E tem filho que tem a característica de empreendedor. Exatamente. E cabe ao fundador saber quem é quem. Exatamente. E se tem a característica de empreendedor, que ele vai empreender, não é? E ter a liberdade de fazer suas coisas e ao mesmo tempo mantém a condição de acionista. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, assim, com os direitos de sócio, essa coisa toda. Ele não vai ser o executivo da empresa. Uhum. Ele não vai ser o cara que vai tocar a empresa, mas também não vai perder a condição de filho. Perfeito. O direito de filho, o direito de receber a distribuição de dividendos, essa coisa toda. Doutor Becker, você falou na questão da governança e tem outros mecanismos que a gente pode ser usado para prevenir e resolver conflitos? Tem. Principalmente entre familiares. Tem. Existe hoje a mediação, é um instrumento bastante usado no dia a dia das empresas familiares. E advogados, psicólogos, eu faço parte de acompanho uma empresa familiar que tem uma psicóloga que acompanha também a gente nas reuniões. Por quê? Porque é uma forma de mediar os conflitos. Então, é uma forma dentro de casa de mediar os conflitos. E aparece no dia a dia da gente muitas questões. Às vezes, quando acaba uma reunião, doutor Ramiro, assim, não gostei muito da colocação e tal, não sei o quê. Então, você quando tem uma equipe, um advogado, um contador, um financeiro que saiba orientar um balanço, saiba ler uma DRE, saiba apontar os principais indicadores para a empresa. Então, assim, eu acho que esse conjunto aí de serviços, eles facilitam muito a mediação nas empresas. Tanto é assim que a boa governança, ela sugere que os conselhos consultivos ou de administração das empresas familiares sejam compostos, em sua maioria, por membros independentes ou externos. Não é? O membro interno é o fundador, é o filho. O membro externo é, por exemplo, um advogado que tem um contrato prestador de serviço com a empresa. E um membro independente é quem não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa. Ele vai lá no conselho, faz o trabalho dele e vai embora. Então, os externos e os independentes hoje são figuras fundamentais para as empresas familiares. Porque eles têm a capacidade de olhar o negócio e tirar a emoção. Uhum. Não é? Exatamente. Então, você não enxerga um negócio com a emoção que um familiar enxerga. Então, eu acho que isso contribui muito para as mediações e, principalmente, para evitar os problemas nas empresas familiares. Eduardo. Veja, em parte você já respondeu, Becker, mas assim, como estabelecer uma relação de transparência, de fato, entre os sócios e a família? Como estabelecer? Quais são os mecanismos para estabelecer esse tipo de transparência, que as pessoas se sintam confortáveis, menos defensivas no seu dia a dia? Bem, Duda, hoje a gente tem alguns instrumentos, e aí eu vou falar um pouco da minha área, instrumentos jurídicos, como o protocolo de família,
Então, a gente cria um protocolo de família para cada família empresária, de acordo com os valores e os propósitos dessa família e de acordo com as condições jurídicas que gerem conforto à família e que deem muita transparência na relação. Então, eu vou roubar o exemplo que você me deu, de a pessoa um herdeiro não ter a vocação para continuar o negócio da família por qualquer motivo, mas ele quer empreender, não é? Então, ele vai ter algum tipo de vínculo através do protocolo de família com a família. Ele vai participar do conselho de família, ele vai participar das decisões estratégicas sobre os imóveis da família, coisas que não têm a ver diretamente com o negócio principal da família. Não é? Então, eu acho que, respondendo diretamente a sua pergunta, os instrumentos que dão transparência e facilitam a relação familiar são o protocolo de família e um conselho de família, que são instrumentos de governança. O senhor, antes do programa, a gente ficou conversando, o senhor advoga para mais ou menos várias empresas no país, Recife e São Paulo, basicamente, né? Isso. Sua base. Mas o senhor faz parte de 2 conselhos. Como é a sua atuação nessas áreas? É uma atuação independente ou uma atuação como advogado? Não, são atuações de conselheiro externo, porque nas duas eu sou advogado, certo. Meu escritório advoga, com minha equipe, e eu participo dos conselhos dessas 2 empresas. Eu, por uma questão de limitação mesmo, eu não posso mencionar quais são as empresas. Sim. Mas assim, eu sou membro externo, porque, como eu disse, o membro externo é aquele que tem algum vínculo profissional com a empresa, mas não faz parte da família. Então, eu sou membro externo. Eu até agora não sou membro independente de nenhum conselho, por enquanto. Tá? Claro. Você falou a importância, né, do conselho consultivo e também do conselho de administração. Existem algumas empresas, inclusive, que têm nessa obrigação, né, uma sociedade anônima que tenha Isso. Projetos, é necessário que se tenha um conselho de administração. Isso. E nesse contexto, quais são os instrumentos e como de fato acontecem as reuniões, né, junto com os familiares, né, os gestores, e o período disso, né? Uma vez por semana, uma vez por mês? Tá. Como é que acontece exatamente na sua atividade? Tá. Em regra, é uma vez por mês. Eu não faço parte de nenhum conselho de administração. Na verdade, nunca fiz de conselho de administração. Minha experiência até hoje é 100% em conselhos consultivos. E nos conselhos consultivos, em regra, são 10 reuniões por ano. Geralmente, dezembro e janeiro, que são meses de fechamento e abertura, não se costuma fazer reunião nesses períodos. Porque são meses... Dezembro é um mês curto e janeiro é um mês que as pessoas, às vezes, tiram as férias, alguma coisa do tipo. Então, são, em média, 10 reuniões anuais, geralmente uma vez por mês. E lá, o que é que a gente faz? A gente, em cada momento da reunião, geralmente tem uma pessoa que entende muito de financeiro, e eu acho que a parte financeira é importantíssima para as empresas, familiares ou não familiares, porque elas avaliam os indicadores e direcionam as decisões financeiras estratégicas daquela empresa. O meu papel nesses conselhos é coordenar os comitês de risco. Então, eu avalio muito risco trabalhista, risco fiscal, risco previdenciário, risco de um contrato, risco de um M&A. E respondo questões jurídicas de interesse da família e da empresa familiar. Então, o meu papel nesses 2 conselhos e da minha equipe são esses papéis. Mas, assim, é muito importante que haja momentos nessas reuniões como a gente tem. Por exemplo, a gente vai ter um momento que a gente vai receber o CEO da empresa que vai prestar contas lá sobre um determinado tema que a empresa vai indagar ele. Vai ter um momento que o CFO, o financeiro, vai chegar e vai apresentar lá. E vai ter um momento que o RH, que depende do setor também, da atividade da empresa, aí a gente vai elencando as pessoas estratégicas. Agora, para isso, o que é que precisa, Duda? Precisa ter um bom regimento interno do conselho, seja um regimento interno do conselho consultivo ou da administração. Isso é um documento jurídico que a gente constrói, que vai criar as regras de atuação do conselho, limitação do conselho, como se vota no conselho, em caso de divergência, como vai se arbitrar essa divergência,
se através de uma mediação, se através de uma arbitragem, se através de um terceiro que vai arbitrar. Tem um acordo de sócio que a gente fez, que vinculou ao regimento interno do Conselho, muito interessante. A gente elegeu um terceiro, uma pessoa muito ligada à família, mas que é de fora da família, mas que conhece bem o negócio, que ele vai ser a figura de um árbitro que vai mediar aquele conflito ali. Achei muito interessante esse modelo que esse cliente optou em fazer. Acho que é por aí. Deixa eu entrar aqui na questão desses processos, como o senhor levantou, para a gente diferenciar aí a questão, as decisões estratégicas da família com as decisões operacionais da empresa. Como é que consegue diferenciar isso? Hoje, a governança, e aí a gente volta sempre para a governança, ela, no gráfico dela, você tem um conselho consultivo ou de administração, mas vamos trabalhar aqui o conselho consultivo direcionando a diretoria executiva. Não é? Então, você separa os negócios aqui. E, junto desse conselho consultivo aqui, você pode ter e deve ter, na minha avaliação, sempre um conselho de família. Porque no conselho de família, você trata das questões familiares. Vai comprar uma casa de praia, vai comprar uma casa de campo, vai vender um imóvel da família, vai comprar uma sede nova para o escritório. Isso você trata no conselho da família. Como questões, eventos anuais que a família vai se encontrar, ou semestrais, ou periódicos, ou jantares, ou enfim, essa coisa toda, você trata aqui. O conselho consultivo, você vai direcionar a sua diretoria executiva. Então, o executivo executa as decisões da empresa e o conselho consultivo vai verificar se aquelas decisões forem implementadas e estão bem executadas. Então, a governança se divide mais ou menos aí dessa forma, e dessa forma você consegue separar o que é assunto de família do que é assunto de empresa. E se acrescentar o conselho de administração? O conselho de administração, ele substitui, na verdade, o conselho consultivo. O conselho consultivo é um mini conselho de administração, vamos dizer assim. Certo. Tá? Então, ou você tem um conselho consultivo ou tem um conselho de administração. Tá, claro. Veja, você falou aí muito da questão da perenidade, né? E das dificuldades que as empresas familiares apresentam de passar, né? De geração em geração. A empresa não cresce na mesma proporção da família. Verdade. Né? É impossível isso. Né? Como o processo de profissionalizar, né? Ele ajudaria, e qual é a sua experiência nessa questão de colocar profissionais de fora e a família ficar um pouco mais afastada do dia a dia nessa condição, né? Onde você já está na segunda, terceira, quarta geração, às vezes na quinta geração, esse processo de profissionalizar a empresa familiar. Duda, veja, particularmente eu sou entusiasta da profissionalização. Eu acho que você trazer gente boa de fora para colocar na execução da empresa ou participar como membro de um conselho consultivo ou de administração é muito saudável para a empresa. Porque, como eu disse há um tempo atrás, você tem uma pessoa de fora que olha o negócio sem emoção, não é? E que precisa, para se manter naquele cargo, dar resultado. Então, ele vai dar o máximo que ele pode dar para poder executar as missões empresariais que ele recebe. Então, eu sou entusiasta da profissionalização da empresa. Claro que tem empresas, e aí é o que eu disse, não existe uma receita de bolo. Tem empresas que é extremamente importante que o familiar esteja ainda direcionando alguma coisa. Que o fundador, a primeira ou a segunda geração esteja direcionando. Mas na grande maioria das empresas, é muito natural esse processo de profissionalização aí, nos cargos, principalmente de execução. Vamos entrar nessa questão da sucessão diretamente, doutor Ramiro. Quais são os erros mais comuns que nós vemos nesse processo de sucessão? A grande dificuldade não é nem, às vezes, com o fundador da empresa, é com as gerações seguintes. Por exemplo, a pessoa tem um filho, a pessoa tem uma empresa, a empresa está indo bem, bota o filho no contrato social da empresa e o filho namora, engravida uma pessoa, casa e não tem a preocupação de se fazer um pacto pré-nupcial, uma separação de bens, um contrato de namoro, uma escritura de união estável que possa
é trazer tranquilidade e conforto para o negócio empresarial, não é? E aí essa pessoa se separa. Quando se separa, uma parte das cotas que o pai deu a ele vai junto. Então você tem aí um grande problema nas empresas familiares, que é a partilha de cotas. Geralmente acontece nas gerações seguintes, da segunda e terceira geração. Por quê? Porque não fez um planejamento organizacional de caráter jurídico para poder se prevenir e não é tirar nada de ninguém, mas é não partilhar as cotas da empresa. É pagar em dinheiro que a pessoa tem direito, mas não partilhar as cotas da empresa. Isso lembra a novela Vale Tudo. É a empresa de Odete Roitman e aí os casos que tem na novela aqui, né? Minha esposa, Jacira, e minhas filhas assistem muito. Eu não assisto, não. Mas não sabia disso. Eduardo. Veja, essa questão da preparação, né? O dono, que é sozinho, né? Ele pode ser tratado como dono. Os demais são sócios. Isso. Não é? E aí você, em parte, já respondeu, mas como preparar essa liderança? Aí eu estou falando termos mesmo, liderança, não é? Como preparar essa liderança no processo de sucessão? Veja, aí você tem duas questões. Uma de caráter pessoal e outra de caráter profissional. O pai, ele sabe identificar qual filho tem mais percepção para cada coisa. Tem mais vocação para cada coisa, né? Então, do ponto de vista pessoal, o pai já olha e diz, eu acho que é fulano que vai fazer isso, e fulano faz aquilo, e Beltrano faz isso. E do ponto de vista profissional, o que dá resultado, né? Tem um caso, até de uma empresa que você conhece bastante, mas que eu, infelizmente, não posso dizer o nome, Claro. Que foi um case de sucesso no escritório, assim, que a gente acompanhou. É uma empresa aqui de Pernambuco, que está expandindo aí para o Brasil, varejo, e que o pai, o fundador, começou o negócio muito sacrificado, o negócio cresceu bastante com ele, mas ele soube identificar o sucessor dele do ponto de vista pessoal e, profissionalmente, esse sucessor hoje dá um resultado à família e ao negócio fora do comum. Então, assim, eu acho que uma avaliação dessa ela tem um caráter pessoal e um caráter empresarial, né? E assim, a preparação também entre os próprios irmãos, primos, seja lá o que for da geração futura, para se evitar a famosa ciumeira, né? Que eu acho que você deve observar tem em muito. muitos casos, né? Tem muito. Não é fácil. Tem um cliente meu que diz o seguinte, disse, Ramiro, a empresa estava indo bem, rapaz, até encontrar as noras e os genros. Pois é. Porque o meu maior problema foi a briga dos irmãos, dos filhos dele, porque uma nora não se dava com a outra, aí uma comprou um carro, a outra foi reclamar, a outra foi para a Europa, o outro reclamou e começa o problema. Então, mas o que eu disse, a minha resposta para ele foi o seguinte, eu digo, a governança vai lhe ajudar muito a resolver isso aí. Por quê? Porque se você coloca limites no protocolo de família ou no acordo de sócio, que, por exemplo, esses agregados eles não podem entrar no negócio, que os dividendos vão ser retirados de forma equinânime, daquela forma, naqueles períodos para cada um, e cada um faz o que quiser da vida, mas todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar, você resolve metade desse problema, Duda. Entendeu? Então, assim, eu acho que... que são relações impostas, né? Exatamente. Você não escolhe seus irmãos e muito menos cunhados e cunhadas. Exatamente, né? Exatamente. Tem outra indagação assim, doutor, em relação a qual é o momento ideal quando você vê uma empresa, independente da empresa seja muito grande ou muito pequena, com patrimônio grande, muito pequeno, mas qual é o momento ideal para que ela possa começar a pensar nessa questão do planejamento sucessório e tudo mais? Veja, diz que a bandeira do Brasil é ordem e progresso. E tem um cliente meu que disse que começou com progresso e depois botou ordem. Ele cresceu o negócio dele e depois ele resolveu arrumar. Então, eu penso que o momento é desde o início.
Porque quando você constitui uma empresa, se você tiver um sócio estranho à família, você precisa ter um acordo de sócio para regular a relação. E se você tiver um sócio familiar, você também precisa de um acordo de sócio para regular a relação. Certo. Nas empresas familiares, se você tem um filho como sócio, a esposa, essa coisa toda, você precisa criar instrumentos, utilizar os instrumentos que a lei permite, como pactos pré-nupciais, contratos de namoro, pacto de união estável, contrato de casamento por separação de bens, para poder regular as relações dentro da empresa. Entendeu? Então, assim, eu acho que, primeiro, quando se começa o negócio, já deveria se pensar na governança familiar. Não é? Tem gente que começa o negócio, vai, e depois diz, agora vem cá, porque eu preciso arrumar aqui as relações familiares, as relações societárias, essa coisa toda. Mas respondendo a sua pergunta de maneira objetiva eu acho que desde o início do negócio a pessoa já precisa entender um pouco de governança. É para a questão de proteger o patrimônio. De proteger, né? o patrimônio, de separar o patrimônio pessoal do negócio, não é? E aí a gente já entra no assunto de holding, que eu acho que a gente vai tratar um pouco mais na frente. Eu queria que o senhor falasse sobre isso agora. Isso. Pronto. Então, já adiantando, hoje quando a gente pensa no planejamento sucessório, a gente pensa com dois vieses. O primeiro, olhando o negócio, e o segundo, olhando a família. Então, geralmente a gente sugere a constituição de uma holding para participar do negócio e de uma holding que seja chamada patrimonial, para poder acoplar o patrimônio e dali já fazer o planejamento sucessório independente do negócio principal da família. Não é? É importante essa separação. Por quê? Vamos imaginar que esteja tudo dentro de uma empresa só. Você tem o seu principal negócio numa empresa só e tem todos os seus imóveis dentro dessa empresa. Essa empresa entra numa dificuldade, ou numa falência, ou numa recuperação judicial, alguma coisa do tipo, os imóveis vão junto. Então, na verdade, quando a gente pensa no planejamento sucessório, a gente diz o seguinte, vamos criar uma holding para controlar os negócios da tua família e vamos criar uma holding para acumular o teu patrimônio imobiliário. E aqui, nessa de patrimônio imobiliário, já vamos pensar na sua sucessão imediata, através da doação de cotas para os filhos, herdeiros necessários que são, aproveitando, inclusive, aí eu faço uma janela aqui, o estado de Pernambuco, neste momento, até o mês de dezembro agora, ele está com a redução do imposto de doação de 8% para 2%. Então, a quantidade de planejamento sucessório que está se fazendo aqui em Pernambuco hoje é muito grande. Né? Então, assim, é uma oportunidade de você aproveitar do benefício legal para poder fazer um planejamento sucessório mais barato do que a lei, porque o imposto causa-morte e doação aqui em Pernambuco é de 8%. Não é? Até dezembro, né? Até dezembro. Até dezembro está em 2% o imposto aqui em Pernambuco. Tá? Então, você acopla os imóveis numa holding patrimonial e doa as cotas dessa holding patrimonial para os seus filhos. Agora, doa como? Doa com o usufruto vitalício em favor de quem doou, que é para garantir que o rendimento, os aluguéis desses imóveis, ainda que eu passe a propriedade para meus filhos, ele se reverte em meu favor. Doa com incomunicabilidade, que é para não se comunicar no casamento, na separação dos filhos, essa coisa toda. Com impenhorabilidade, que é para os filhos não pegarem esse imóvel, já que são donos, e dar de garantia na operação financeira. E com inalienabilidade, que é a menos usada. Mas, sobretudo, e eu vou contar um caso muito interessante que eu falo aí no livro, doa-se com reversão. Principalmente quando você tem filhos menores ou que não tem ainda netos, herdeiros. Esses filhos não têm os filhos ainda. Tem um caso que chegou no escritório, um casal doou 5 imóveis para uma única filha. E não gravou com cláusula de reversão. A filha, naquele momento, era solteira. Ela casou numa sexta-feira. Os imóveis foram recebidos em doação. Então, se ela se separasse do marido, não ia se comunicar com o marido. Mas ninguém contava com a hipótese de falecimento. E ela faleceu no outro dia de um acidente de carro. Casou na sexta, no sábado faleceu. Um acidente de carro que ela estava com o marido indo para a lua de mel. Eles casaram um dia antes. O marido sobreviveu, passou 3 dias na UTI e morreu. Eu conto esse caso aí no livro, não digo os nomes, obviamente. Para o direito, o que foi que aconteceu? Os pais dela doaram 5 imóveis para ela. Ela morreu.
Quando ela morreu e o marido sobreviveu, durante os 3 dias, esses imóveis passaram para o marido. Só que o marido morreu. Esses imóveis passaram para os pais do marido. E a gente foi contratado nesse momento para poder negociar como se buscar esses imóveis. Então, veja, esse casal perdeu para o pai do marido os 5 imóveis. Por quê? Porque deixaram de gravar o planejamento sucessório, a doação, com cláusula de reversão. Se ela tivesse filho, já teria ido para o filho dela. Mas como ela não tinha filho, então, na hora que a gente faz um planejamento sucessório, a gente tem que entender como é o funcionamento daquela família. É solteiro, é casado, é divorciado, é viúvo, tem filho, não tem filho, já tem neto. Como é que é isso? E de acordo com cada situação, a gente vai projetando. E pode ser que dentro de uma família empresária, a gente tenha que fazer 3 ou 4 tipos diferentes de planejamento. Porque um filho é casado, o outro é viúvo, o outro é solteiro, o outro tem um contrato de namoro. Então, cada um vai ser trabalhado de uma forma. É por isso que eu digo sempre aos meus clientes e à minha equipe, quando a gente vai montar um planejamento sucessório, não existe uma receita de bolo. Não existe dizer, ó, a cartilha é essa, vamos por aqui. Não existe. Eu posso usar 3 ou 4 ferramentas diferentes para uma mesma família, dependendo da situação de cada filho ou cada neto. Eduardo. Veja, você colocou muito bem, Becker, aí o cenário interno, né, família, empresa e todas essas ferramentas. Como é que você está enxergando hoje o Brasil, né, as empresas familiares dentro de determinados setores, que não é fácil competir, né? É difícil. Empreender no Brasil é um verdadeiro desafio. Né? Quando você encontra as respostas, muda as perguntas. Muda as perguntas. Certo? Então, como é que está, como estão as empresas familiares, né, dentro desse universo que você tem advogado e feito esse trabalho, em relação aos setores e empresas multinacionais, né, empresas até empresas estatais, né? Isso. Duda, eu sou entusiasta dos meus clientes. Eu acho assim, graças a Deus, o que eu vejo é um cenário muito animador nessa carteira que eu atendo. Graças a Deus eu não trabalho, assim, os clientes que eu trabalho, eles não têm um grau de dificuldade, tem dificuldade do dia a dia, porque vive no Brasil, o país da incerteza. No Brasil, até, como dizia, eu acho que era Pedro Malan, não me lembro bem, até o passado é incerto. Isso. Né? Então, você, quando vai empresariar, você vive numa insegurança eterna. Né? Mas, assim, eu vejo, e falando um pouco como empresário, que a gente é um pouco de empresário, a gente tem os desafios da gente, a gente tem as dúvidas da gente, a gente tem a vontade de fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem um Estado pesado, a gente tem uma mão pesada que vem em cima da gente do Estado, uma carga tributária pesada que atrapalha o desenvolvimento das empresas de uma forma geral, não é? Então, assim, eu vejo, as empresas, eu posso falar pelas empresas que eu atendo. Sim. As empresas que eu atendo, elas têm, assim, um desafio por estarem num país que tem a mão pesada, mas estão indo, assim, bem em relação aos seus respectivos negócios, não é? Então, assim, eu acho que é por aí. Dentro dessa mão pesada que o senhor colocou do Estado, o que é que isso pode afetar na questão do planejamento? E colocando um outro ponto, a questão da tecnologia. A gente hoje é um país que tem uma série de tecnologias e uma série de ações. A gente está criando aqui, a gente está num podcast. É isso. E pode acontecer de alguma coisa que pode interferir dentro de um planejamento, dentro de um processo da empresa. Isso. Veja, eu acho que a inteligência artificial é um desafio para todas as áreas de negócio. Não é? É um desafio. Aí a gente precisa estar preparado e saber usar a inteligência artificial e as inovações. Não é? Então, assim, falando um pouco da gente, lá no escritório a gente tem muito zelo e muito cuidado ao usar a inteligência artificial. Porque a gente está vendo aí que tem gente copiando e colando e botando decisão que não existe, porque a inteligência artificial diz que lá tem essa coisa toda. Então, a gente é muito conservador. Obviamente que a gente precisa se adequar, mas a gente é muito conservador nisso.
acho que as empresas, de uma forma geral, precisam também se adequar com esse conservadorismo. Não é? Porque até a gente tem um pouco de segurança de como vai se desenvolver a parte de inteligência artificial, enfim, essa coisa toda. Mas, assim, eu acho que as empresas, familiares ou não, elas precisam se adequar aos novos tempos. Não é? A gente tem ferramentas hoje, por exemplo, que a gente utiliza no escritório e que certamente são utilizadas por outras tantas empresas, que a gente entra aqui numa reunião por vídeo, a inteligência artificial entra e faz a pauta da reunião toda. Quer dizer, isso é uma inteligência artificial extremamente saudável. Acabou a reunião, o cliente já recebe a pauta da reunião imediatamente e já sabe os pontos que ele precisa resolver e que a gente precisa resolver. Então, assim como a gente, as outras empresas também precisam Agilidade. Agilidade. Precisa de agilidade. Né? Você ter uma pesquisa segura com agilidade é muito bom. Antes, na minha época, que eu comecei a advogar, tinham aquelas bibliotecas, as enciclopédias. Meu escritório era 3 paredes de livro. Então, você ia no livro, ia lá, tinha um bibliotecário no escritório para pegar a pasta e pegar o livro. Olha, doutor, esse livro aqui é que trata disso, da lei de sociedade anônima, da lei não sei o que, essa coisa toda. Hoje não tem mais isso. Hoje, você dá um clique aqui no chat GPT ou no Google, você recebe qual é o artigo, qual é o dispositivo da lei, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que esse tipo de inovação, ela é muito saudável. Mas eu sou muito conservador em você abrir 100% para essa inovação. Entendi. Porque você não tem a segurança jurídica de que todas as informações corretas. né, estejam corretas. Eduardo. Bom, eu queria só fechar mais uma colocação, que não é fácil, às vezes, esse processo que você vive de sucessão e criar toda essa governança que você se referiu anteriormente. Quando é o momento de vender? Você já se deparou com uma situação como essa? Ou seja, Já. você transformou a sucessão em herança, porque você viu que não tem condição de dar continuidade à família e nem profissionalizar. Já se deparou com essa situação? E Já. como lidar com isso? Já. Já passei por uma situação dessa numa empresa familiar, que hoje foi vendida para um fundo, na verdade, que a pessoa viu que não tinha sucessão, não tinha, que não é que não tivesse filhos, tinha filho, mas não tinha sucessão empresarial. Porque um filho não queria estar na empresa, o outro morava no exterior e não queria voltar, e a terceira filha tinha uma vida profissional própria. Então, ele não tinha sucessão. Então, é o que você disse, Duda. O negócio virou herança. Isso. Virou liquidez. Não é? Então, assim, isso depende, Duda, e aí respondendo a sua pergunta, isso depende de empresa para empresa e de família para família. Não é? Às vezes você tem um sucessor, mas aparece uma oportunidade de negócio extraordinária, você chega para o seu filho e diz, é o seguinte, bicho, aqui eu estou vendendo por 10 EBITDA, 12 EBITDA, negócio que na minha cabeça valia 6. Então, vamos aproveitar a onda e vamos surfar nela. Não é? Então, assim, eu acho que isso é uma oportunidade. Mas teve um caso específico de empresa familiar que a gente participou, que esse cliente da gente não tinha filhos, mas não tinha sucessor. E ele não queria profissionalizar a empresa dele. E quando ele viu a possibilidade de ter uma liquidez e aí se aposentar, no bom sentido da palavra, ele disse, não, vou me abraçar por aqui. E foi por esse caminho. Ok. Muito Ok. bom. Doutor Ramiro Beck está mostrar novamente o livro, doutor Ramiro, aqui. Né, para que quem tiver... E está à disposição onde para ele adquirir? Está na Amazon. Está na Amazon. Na Pronto, Amazon. é só ir buscar na Amazon, né, para ler Planejamento Sucessório nas Empresas Familiares. Agradecer, doutor Ramiro, aqui pela Eu que agradeço, espaço. Beto. Agradeço demais a você. Agradeço a Duda, meu amigo querido. Obrigado pela deferência. De E ao quem- meu pai também, que doutor Afrânio. Doutor Afrânio. Agradecer a vocês, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Sempre que eu puder contribuir com alguma coisa que vocês precisem, acho que vocês deram um tiro certíssimo constituindo esse podcast. Acho que Pernambuco precisa disso. Na verdade, Beto, como você disse, não é só o Estado, é o Brasil e o mundo, porque você está no YouTube. Então, quer dizer, vocês
estão fazendo um trabalho importantíssimo de divulgar assuntos importantes para o Brasil e para o mundo. Parabéns. E vamos contar com ele sempre aqui, né? Isso. Deixa eu agradecer e vai incomodar muito, viu, doutor Ramiro? Vou incomodar muito com ele. Vou agradecer aqui ao doutor Ramiro. Eduardo, que está aqui, nossos parceiros aqui, nossos apoiadores. Contar, Delta Expresso, Parladeli, a Óculo e a Cultura Inglesa, que nos ajudaram nesses 2 primeiros programas, deram esse apoio importante para a gente nesse início do nosso trabalho aqui, né? Que o doutor Ramiro aqui está dando a honra nesse segundo programa, né? Queria aproveitar a oportunidade aí e mandar um abraço para 2 grandes amigos meus, Augusto, fundador da Óculo, e Tiago Teixeira, filho de Augusto, e um empresário que tem uma visão de negócio sem tamanho. Ótimo. Queria mandar um abraço aí para os 2. Um abraço para eles também. São 2 figuras. 2 figuras queridíssimas. Queridíssimas. 2 amigos. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Semana que vem, mais um programa aqui de Conexões Pernambuco. Aguarde que depois a gente traz aqui o nosso próximo convidado. Vai deixar surpresa, né? Vamos deixar surpresa. Vamos deixar na surpresa aqui. Semana que vem, Conexões PE, aqui para vocês, aqui no nosso YouTube.